Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está chegando no canal Aconchego da Alma com Regina. Que satisfação é poder mais uma semana compartilhar a leitura da Bíblia com você, porque muitas vezes na correria da semana a gente termina passando, não lê a Bíblia e deixamos de aplicar os princípios da fé, da perseverança e da confiança em Deus em nossas vidas, o que certamente faria com que nossas dificuldades, nossos atropelos semanais, as coisas difíceis que se apresentam em nossas vidas se tornassem um pouco mais fáceis, ou pelo menos que nós conseguíssemos ter uma mentalidade mais focada, mais tranquila, para lidar com os desafios do dia a dia. Hoje nós vamos ler um pouco mais da história de Jó, a partir do capítulo 17, porque Jó foi um homem que deixou marcado na história a sua vida de perseverança, de fé, de confiança em Deus, o que fez com que toda a história de sua vida, após aquela situação fatídica em que tudo foi retirado dele, foi reposto novamente. Quantos de nós temos essa confiança de que quando passamos por dificuldades, nossa vida será reposta, as coisas serão repostas em nossas vidas por Deus? Então vamos aprender e levar para as nossas vidas esses ensinamentos que são capazes de transformar as nossas vidas, a nossa mente, a nossa fé em Deus. Então vamos começar a leitura. Então, muito obrigada por você estar aqui. E eu espero de coração que essa leitura te traga paz, te traga conforto. Se esse vídeo chegar a 1000 pessoas e 200 delas conseguirem, após ouvir esses versículos, essa leitura, se sentir mais em paz, mais tranquilo, se suas dores diminuírem um pouco, se a sua fé em Deus aumentar, já valeu esse trabalho de fazer a leitura da Bíblia, para que as pessoas possam escutá-la, tá? Então vamos lá. Capítulo 17. O meu espírito vai se consumindo, os meus dias vão se apagando, e só tenho diante de mim a sepultura. Lembrando que esse capítulo de Jó está, vamos dizer assim, desabafando a dor que ele está sentindo por todas as perdas que ele passou. Perdas espirituais, perdas familiares, perdas financeiras e a sua doença física. Além do mais, Jó, ele estava cercado por pessoas que, em vez de ajudar, estavam atrapalhando a sua vida, tá? Estou cercado de zombadores e os meus olhos são obrigados a contemplar suas provocações. Sou aquele em cujo rosto se cospe. Dá-me, ó Deus, um penhor e sê o meu fiador diante de ti. Quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Fechaste o coração deles para o entendimento, e por isso não os exaltarás. Se alguém entrega os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão, mas ele me pôs por provérbios dos povos. Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Os meus olhos se escureceram de mágoa, e todos os meus membros são como a sombra. Os retos ficam admirados com isto, e os inocentes se levantam contra os ímpios. O justo segue o seu caminho, e o puro de mãos se torna cada vez mais forte. Mas voltem todos vocês e venham cá, porque não acharei nenhum sábio entre vocês.
Onde está a minha esperança? Onde está a sua esperança? Você que está me ouvindo, você que está ouvindo a leitura desse capítulo. Onde é que está a sua esperança? Responde aí nos comentários. O que te faz ter esperança? O que te faz ter fé? Comenta aí para fortalecer a fé de qualquer pessoa que possa ler o seu comentário. Os meus dias passaram e fracassaram os meus planos. Os desejos de meu coração transformam a noite em dia e dizem: a luz está perto das trevas, mas se eu aguardo a sepultura por minha casa, se faço a minha casa nas trevas, se digo à cova, você é meu pai, e aos vermes, vocês são a minha mãe e a minha irmã, onde está então a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas do mundo dos mortos, quando juntos descansarmos no pó. A terra será abandonada por sua causa? Então, Bildade, que é um dos amigos de Jó, resolveu falar. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: até quando você andará à caça de palavras? Considere bem, e então falaremos. Por que somos considerados como animais e passamos por tolos aos teus olhos? Você que se despedaça em sua ira, pensa que a terra será abandonada por sua causa? Você pensa que as rochas devem ser tiradas do seu lugar? Isso tudo é o amigo de Jó dizendo para ele, né? Então vamos continuar. Na verdade, a luz do ímpio se apagará e a chama do seu povo não resplandecerá. A luz se escurecerá na sua tenda e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos vigorosos se estreitarão e a sua própria trama o derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará sobre as suas malhas. A armadilha o apanhará pelo calcanhar e o laço o prenderá. A corda está escondida na terra para apanhá-lo. A armadilha se encontra no seu caminho. Terrores o amedrontam de todos os lados e o perseguem a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele e a miséria estará alerta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo, serão devorados pelo primogênito da morte. O ímpio será arrancado da segurança de sua tenda e será levado ao rei dos terrores. Nenhum dos seus irá morar na sua tenda. Enxofre será espalhado sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes e por cima murcharão os seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra e pelas praças não terá nome. Ai, não foram palavras tão bonitas, né, para serem ditas por um amigo. Da luz o lançarão nas trevas e o afugentarão do mundo. Não terá filho nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente, e os do oriente serão tomados do horror. Tais são, na verdade, as moradas do ímpio, e este é o paradeiro daquele que não conhece Deus. Na verdade, Jó conhecia sim a Deus, e ele tinha um relacionamento muito próximo a Deus. Mas apareceu aquele amigo que
veio dizer palavras não muito reconfortantes, né? Nada reconfortantes, na verdade. O que nos faz pensar que nos nossos momentos também de dificuldades podem aparecer pessoas em nossas vidas que dirão palavras nada reconfortantes. E eu te pergunto, você tem um amigo, você tem uma amiga assim, que nos seus momentos desafiadores dizem palavras que não lhe fortalecem? Ou você tem um amigo ou uma amiga que nos momentos difíceis é o teu amparo, é aquela pessoa que te ajuda, aquela pessoa que você pode dizer que é iluminada e que Deus colocou em tua vida para trazer luz, para trazer conforto para você nos momentos difíceis da vida. Vamos continuando agora com o capítulo 19. Jó, então, ouvindo todas essas palavras que Bildade havia dito para ele, resolveu então dar, obviamente, a sua resposta. E começa assim: vocês me insultaram. Então Jó respondeu: até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar? Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Isso é importante. Se vocês querem se engrandecer contra mim e usam a minha vergonha como argumento contra mim, então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Deus fechou o meu caminho e não consigo passar. E nas minhas veredas pôs trevas, despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou. Tirou minha esperança. Como se arranca uma árvore, acendeu contra mim a sua ira e me trata como um dos seus adversários. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e acamparam ao redor da minha tenda. Deus levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem como estranhos se afastaram de mim. Os meus parentes me abandonaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me consideram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos olhos dele. Vim a ser um estrangeiro aos olhos deles. Chamo meu servo e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Até as crianças me desprezam, e quando tento me levantar, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam, e até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Tenham pena de mim, meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque vocês perseguem como Deus me persegue e não cessam de devorar minha carne. Eu sei que meu Redentor vive. Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra.
Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não os outros. De saudade meu coração desfalece dentro de mim. Então Jó, mesmo com um desabafo de tanta dor, de tanto sofrimento, ele, mesmo convencido de que Deus o abandonara, de que por alguma razão Deus se voltou contra ele, ainda assim ele tem a confiança de que o Redentor vive. E ele tem a confiança de que ainda veria a Deus, de que Deus o resgataria, de que Deus cuidaria dele. Essa é uma reflexão muito importante para ser feita por você que está ouvindo essas palavras, né? Quantas vezes você também já passou por momentos difíceis na sua vida, talvez momentos aterradores, e se sentiu esquecido por Deus, se sentiu esquecida por Deus, e as pessoas que deveriam te ajudar e te apoiar terminaram te deixando de lado, te criticando, não é isso? Então, mesmo em meio às dificuldades, põe a tua confiança em Deus, porque esse tempo que nós estamos vivendo aqui nessa terra é justamente o tempo de preparação para o encontro com Deus. Eu sei que muitas pessoas não compreendem esse período terreno, mas é dessa forma, é para isso que nós estamos aqui. Se vocês disserem, como perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele mesmo. Então tenho medo da espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um juízo. Essa questão do julgamento também é algo que merece um cuidado muito grande, porque os amigos de Jó estavam julgando ele, imaginando que tudo que ele estava passando era por merecimento, era porque ele tinha feito algo errado, ou os seus filhos tinham feito algo errado, quando na realidade não foi isso que aconteceu. Simplesmente Deus permitiu que o inimigo provasse Jó, porque o inimigo vinha dizendo que era muito fácil ser fiel a Deus da abundância. E aí Deus permitiu que Jó fosse provado até o limite, mas que a vida dele não fosse tirada, para verificar até onde a fé dele iria, se ele permaneceria crendo em Deus, mesmo depois de ter perdido todas as coisas. Então não havia pecado nele, havia apenas uma provação devido à sua grande fé. Aí Zofar também resolveu falar. Zofar o Naamatita tomou a palavra e disse: visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder, segundo o meu entendimento. Será que você não sabe que desde todos os tempos, desde que o ser humano foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Ainda que a sua presunção chegue aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, com seu próprio esterco ele apodrecerá para sempre, e os que o conheceram perguntarão: onde está ele? Voará como um sonho e não será encontrado, será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que o viram não o verão mais, e o lugar onde ele estava não o verá outra vez.
Os seus filhos procurarão aplacar os pobres, e com as suas mãos ele lhes devolverá os seus bens. Ainda que os seus ossos estejam cheios do vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. Ainda que o mal seja doce na sua boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie e não queira largar, mas o retém em sua boca, o fato é que a sua comida se transformará no seu estômago. Será veneno de cobra no seu interior. Engoliu riquezas, mas terá de vomitá-las. Deus o obrigará a lançá-las de seu ventre. Sugou veneno de cobra. A mordedura da víbora o matará. Não se deliciará com as vistas dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto do seu trabalho e não o engolirá. Do lucro dos seus negócios não tirará prazer nenhum, porque o oprimiu e desamparou os pobres. Roubou casas que não construiu. Uau! Olha as coisas que o amigo de Jó está dizendo para ele. Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável, por isso a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua riqueza ficará angustiado, toda a força da miséria virá sobre ele. Para encher-lhe a barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que, por alimento, mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, uma flecha de bronze o atravessará. Ele arranca a flecha das suas costas e esta vem brilhando com seu fel. E o pavor tomará conta dele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Um fogo não aceso por mãos humanas o consumirá e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão levadas embora, como água serão derramadas. No dia da ira de Deus, esta é, da parte de Deus, a sorte do ímpio. Esta é a herança decretada por Deus. Será que é do homem que eu me queixo? Ouçam com atenção. Essa é a resposta de Jó. Ouçam com atenção as minhas palavras. Seja esta a consolação que vocês me trazem. Tenham paciência, e eu falarei, e havendo eu falado, poderão zombar de mim. Será que é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo para ficar impaciente? Olhem para mim e fiquem pasmos. Me ponham a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso fico apavorado. E sinto um calafrio passar pelo meu corpo. Como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Os seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes diante dos seus olhos. As suas casas têm paz e estão livres do medo, e a vara de Deus não os fustiga. Os seus touros geram e não falham, as suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam as suas crianças correr como um rebanho, e os seus filhos saltam de alegria, cantam como tamborim e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Passam os seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura.
E são estes os que se dirigem a Deus dizendo: deixa-nos em paz. Não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o servamos? E o que ganhamos se lhe fizermos orações? Vejam que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes se apagam a lâmpada dos ímpios? Quantas vezes lhe sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, os faz sofrer? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a poeira que é levada pela tempestade? Vocês dizem que Deus reserva o castigo do perverso para os filhos dele. Mas é o perverso que Deus deveria punir, para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína. Que ele beba do furor do Todo-Poderoso. Porque depois de morto e acabada a contagem de seus meses, que interessa a ele a sua casa? Será que alguém pode ensinar algo a Deus, a ele que julga o que está nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com os seus baldes cheios de leite e os ossos repletos de tutano. Outro, ao contrário, morre com o coração cheio de amargura, não havendo provado o bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Eis que conheço os pensamentos de vocês e os planos injustos que fazem para me prejudicar. Por que vocês perguntam: onde está agora a casa do príncipe? E onde ficou a tenda em que moravam os ímpios? Será que vocês nunca interrogaram os que viajavam e não levaram em conta as suas declarações? Que o mal é poupado no dia da calamidade e é socorrido no dia do furor. Quem lhe jogará na cara o que ele fez? Quem o fará pagar pelo que fez? Finalmente é levado à sepultura e sobre o seu túmulo se faz vigilância. A terra do vale que o cobre é leve. Todos os homens o seguem, assim como são inumeráveis os que foram adiante dele. Como então vocês querem me consolar com palavras vazias? Nas respostas de vocês só há falsidade. Então, findamos aqui mais um trecho do livro de Jó. Embora este livro traga palavras por vezes duras, que fala muito na morte, na sepultura, que fala muito em dor, que fala em tristeza, em falsidade, em traição, é muito importante conseguirmos extrair deste livro os ensinamentos ali intrínsecos, o que nós podemos trazer para as nossas vidas, para que estejamos também com a nossa fé fortalecidas no Senhor e principalmente saibamos distinguir quem são os nossos amigos verdadeiros e quem são aqueles amigos que simplesmente tentam nos prejudicar e que muitas vezes se sentem felizes e satisfeitos quando algo não nos acontece bem. Infelizmente, há pessoas no mundo que se entristecem com o teu progresso. E há pessoas no mundo que se felicitam quando alguma coisa de ruim lhe acontece. E muitos podem estar ao seu lado, como seu amigo, como sua amiga. E é muito importante pedir a Deus discernimento, para que você possa reconhecer quem são as pessoas do bem que estão na tua vida e quem são as pessoas do mal que estão na tua vida, para que você possa
seguir os teus dias com as melhores pessoas do teu lado. E que você possa também seguir os teus dias compreendendo que os desafios podem sim se apresentar em sua vida. Que nenhum de nós está livre disso, mas que nós precisamos ter uma mente moldada pela fé, porque a fé, o bom ânimo, a confiança, a disposição de transpor os desafios fazem com que todas as coisas se tornem mais fáceis, e isso é fato. Eu agradeço por você ter assistido este vídeo e eu espero de coração que te traga paz, te traga felicidade, te traga conforto, tá? E que essa leitura possa ser feita ou melhor, a escuta desta leitura possa ser feita por você em qualquer momento do teu dia, tá bom? E eu agradeço, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e que tenhamos vidas mais leves, mais felizes. Obrigada. Um beijo.